Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Cabalá em 10 minutos. Eu sou Marcel Fernandes, professor da Escola de Cabalá Brasil, e aqui é o lugar certo. Pessoal, hoje a gente recebeu uma pergunta da Sandra, e ela disse que ela é de um... Ela colocou aqui pra gente que ela é de Jardim Damascena. Eu não conheço, não sei nem se é em São Paulo, ela não deixou pra gente aqui. Mas Sandra, de Jardim Damascena, pergunta pra gente o seguinte: o que é Quirrilá? Bom, Sandra, de uma maneira simplificada, você fez uma pergunta bem simples, então a nossa resposta vai ser bastante direta e simples também. Kehillah é uma palavra em hebraico que indica um conceito de comunidade, mas não qualquer comunidade, tá? Vamos imaginar assim, ah, que as comunidades, né, são reunidas, as pessoas se reúnem em comunidades quando elas têm um objetivo em comum. Então a gente pode ter, sei lá, um conjunto de pessoas que frequentam um conservatório para aprender a tocar um instrumento qualquer, né? Para aprender música, aprender sobre música. A gente pode ter uma comunidade científica para estudar um determinado fenômeno de qualquer ordem, né? Partindo dos princípios da ciência, do princípio científico. A gente pode ter uma comunidade de mulheres que tem um determinado objetivo para desenvolver na sociedade. A gente pode ter diversos tipos de comunidade, como eu estou dizendo aqui. É simples. Isso daí é uma reunião de pessoas, né, quando acontece em qualquer um desses casos, uma reunião de pessoas que têm um objetivo em comum e que elas se reúnem para somar forças e alcançar um determinado objetivo. Você pode ter um time de futebol, entende? Pode ter a reunião das senhoras que às quartas-feiras jogam pôquer e tomam chá, pode ser qualquer coisa. As pessoas têm um determinado objetivo e na medida em que elas se juntam, né, elas ganham força e conseguem alcançar esse objetivo melhor e mais rápido quando somam as suas capacidades, as suas forças, né, para alcançar o tal objetivo. Agora veja, o conceito de Kehillah, ele é um conceito mais poderoso, ele é mais profundo espiritualmente, porque Kehillah vem de uma ideia de que espiritualmente as pessoas se reuniram, ok? Mas não pensa que é apenas uma igreja ou uma sinagoga, é mais ainda do que isso, né? Porque uma igreja ou uma sinagoga pode se constituir numa comunidade com fins místicos ou espirituais, mas ainda acho que não é a ideia de Kehillah. A ideia de Kehillah vai além disso. Quando você quer alcançar o Criador, você precisa estar numa condição que é diferente da nossa condição natural, que é a recepção, porque o homem, ou a mulher, ou o ser humano é definido como o desejo de receber, como a gente já apresentou aqui muitas vezes. Porque a gente precisa o tempo todo de tudo. A gente precisa respirar para existir, precisa beber água, a gente precisa se alimentar, e qualquer coisa que a gente vai atrás vem do nosso desejo, né? E a pergunta sua sobre o que seria Kehillah é porque você tem um desejo de saber alguma coisa que você não sabe. Então é como se você tivesse vazia nesse aspecto e aí você quer preencher esse entendimento. Por isso você fez a pergunta. Então, seja uma coisa simples como fazer uma pergunta, seja uma coisa maior como casar, ou alguma outra coisa mais elaborada como uma grande obra de engenharia, uma carreira, uma viagem espacial, seja lá o que for, o ser humano ele é sempre movimentado pelo desejo daquilo que ele ainda não alcançou, daquilo que falta a ele, daquilo que lhe causa alguma dor e que ele precisa solucionar, daquilo que ele precisa de alguma maneira para a sua felicidade. Quando a gente fala de Kehillah, significa que as comunidades, as pessoas vão se reunir, em comunidade, não apenas para atingir um determinado objetivo dentro desse desejo de receber que é comum a todas, então elas vão se somar para alcançar esse objetivo mais rapidamente. Kehillah significa que as pessoas vão se juntar, vão se reunir em torno de um objetivo espiritual para alcançá-lo, mas não no sentido de obter aquilo que elas não têm, que essas pessoas não têm, como acontece nos outros casos. É no sentido de que estas pessoas se reúnem neste objetivo espiritual
pessoas diferentes, com qualidades diferentes, capacidades diferentes, que vão somar tudo que elas têm e que cada uma vai contribuir com aquilo que ela tem de melhor, com aquilo que ela pode, que é diferente daquilo que a outra pode, para na soma dessas contribuições, digamos assim, fazerem uma ação espiritual na direção do Criador, entendendo que a ação espiritual significa quando você é capaz de fazer algo em benefício de alguma coisa fora de você, seja o próximo ou seja Deus, sem que você tenha nenhum interesse de se beneficiar disso. Entendeu? É uma outra qualidade. Sempre que as pessoas se reúnem em comunidades, elas têm um objetivo em comum que beneficiará a cada um deles quando esse objetivo for atingido. A Kehillah é um objetivo em comum que só pode ser alcançado pela diversidade das pessoas, onde elas vão somar as suas qualidades para oferecer alguma coisa e não para alcançar um objetivo que vai satisfazer cada um. É um objetivo espiritual e, portanto, que não está ligado ao desejo pessoal de nenhuma das pessoas, nem delas no conjunto. Tá bom? Agora, para entender melhor isso, aí precisaria estar estudando Kabbalah para entender o que é esse conceito de ação espiritual, de como é que eu vou agir sem nenhum traço de benefício para mim, como é que as pessoas vão se reunir em comunidade para oferecer alguma coisa sem receber nada e aonde que isso vai chegar e qual seria o motivador disso. Para isso, tem que estudar Kabbalah. E uma boa maneira de fazer isso é começar a estudar conosco. Então lembre-se que sempre aqui, se você estiver assistindo a gente no YouTube, aqui embaixo, na descrição do vídeo, sempre vai ter alguma dica para você poder oficialmente começar a estudar com a gente. Se você estiver ouvindo esse programa pela rádio, basta fazer um clique no banner do programa que você vai direto para a nossa página. Continue mandando perguntas, se você estiver na rádio, através do WhatsApp da rádio. E até o nosso próximo programa, Kabbalah em 10 minutos.